Amém. 1 João, capítulo 1, os 3 primeiros versos. A palavra diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. A gente tem um Deus que se importa com a nossa vida. Deus não nos deixa sozinhos. Deus não te deixa sozinho. O nosso Deus se importa com a nossa vida. E quando eu falo que Deus não deixa a gente sozinho, eu nem estou falando só no sentido dele ser uma companhia para a gente. Uma vez que a gente se converte, agora Jesus passa a fazer parte da nossa vida e Ele está com a gente em todo o tempo. Eu quero ir um pouco além. O que eu estou querendo dizer é que Deus não deixa a gente sozinho, principalmente naquilo que é o mais essencial da vida, que é o significado da nossa existência. Deus não cria a gente, joga a gente no mundo e diz: vivam aí do jeito que vocês quiserem, tentem acertar porque vocês existem. Deus não faz assim. Deus criou cada um de nós e tem um propósito em mente ao fazer isso. Todos nós existimos para a sua glória. Você que já é crente há mais tempo, já deve ter ouvido isso algumas vezes, se não várias vezes. A questão é que glória, às vezes, é um pouco difícil de definir. Assim como a beleza, a gente tem uma dificuldade. Como que a gente define glória? Como que a gente define beleza? A gente pode até tentar apontar para algumas coisas, mas definir isso de fato é muito difícil. John Piper, ele tenta trazer uma definição sobre glória. Ele vai dizer que glória pode se referir ao brilho que é claro e terrível, que às vezes acontece em manifestações visíveis de Deus. Mas ele também traz uma outra definição. Glória pode se referir à grandeza moral infinita do caráter de Deus. Glória pode se referir à grandeza moral infinita do caráter de Deus. E aí John Piper vai dizer que Deus tem muitos objetivos no que Ele faz, e tem mesmo, mas nenhum desses objetivos é mais importante do que esse. Todos os objetivos que Deus tem estão subordinados à sua glória. Deus criou cada um de nós, Ele fez todas as coisas para a sua glória. E com esse intuito, Ele então fala com a gente, Ele nos apresenta coisas que o revelam. Porque esse é o seu principal objetivo. Deus fala com cada um de nós, Deus se manifesta para cada um de nós, porque Ele quer se revelar, porque o principal objetivo de Deus é a sua glória. E é por isso que ver e ouvir são coisas importantíssimas para Deus. Ver e ouvir são importantíssimos para Deus. O apóstolo João, ele está escrevendo sobre o que ele ouviu e sobre o que ele viu com os próprios olhos. Ele não está inventando nada, ele não está trazendo um ensino diferente, ele não está querendo trazer uma ideia nova. Ele está escrevendo sobre o que ele ouviu e sobre o que ele viu. Qual é o contexto dessa carta? João está escrevendo para os seus irmãos, ele tinha ouvido e tinha visto coisas que mostravam a grandeza e a glória de Jesus, que é o nosso Deus encarnado. João, vocês devem saber, foi um daqueles discípulos mais íntimos de Jesus, ao lado dos irmãos Pedro e André. João e seu irmão Tiago faziam parte de um grupo seleto que desfrutava de uma intimidade maior com Jesus. João é esse cara que está escrevendo essa carta que a gente começou a ler aqui nessa noite. E por João ter sido alguém muito mais íntimo de Jesus, ele presenciou coisas impressionantes mesmo. João, por exemplo, foi um daqueles 3 que viu Jesus em glória lá no Monte da Transfiguração. João estava lá na casa de Jairo, quando Jesus ressuscitou a filhinha dele de 12 anos. João estava lá no jardim do Getsêmani, na hora mais agoniante de Jesus. João foi o único discípulo, pelo menos que a Bíblia relata, que encostou a cabeça no peito de Jesus. Ele era chamado de discípulo amado.
Agora eu quero que você pense, imagina quantas coisas João ouviu do próprio Jesus. Ele escreveu algumas no Evangelho, nas cartas, no Apocalipse, mas você imagina quantas outras ele não deve ter ouvido do próprio Jesus. Além disso, João foi uma testemunha ocular da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. Ele foi um dos primeiros a ver lá o túmulo de Jesus vazio. E ele foi também um dos primeiros a testemunhar Jesus ressurreto, vivo ali na frente dele. Ele viu isso primeiro naquela casa que estava com as portas trancadas, os discípulos lá dentro cheios de medo. Jesus aparece para eles. E depois lá no Mar da Galileia, quando ele está pescando com Pedro, Jesus viu, foi uma testemunha ocular. Além disso, Jesus viu Jesus subindo aos céus. Ele estava ali entre os discípulos que olhavam para as alturas enquanto Jesus subia. Fora isso, enquanto discípulo, enquanto caminhou com Jesus, ele viu vários e vários milagres do Mestre. Quantas coisas João não viu com os próprios olhos a respeito de Jesus? João é uma testemunha ocular e é ouvinte próximo do Filho de Deus, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele viu, ele ouviu, ele tocou, ele apalpou em Jesus, como ele mesmo está falando aqui na carta. Agora a gente está aqui diante dessa carta que ele escreve aos seus irmãos. Essa carta aqui, ela não foi endereçada a uma igreja específica. Era para as igrejas do primeiro século. É uma carta geral. Era para ser uma carta circular. A ideia é que ela fosse lida naquelas igrejas ali do primeiro século. O conteúdo da carta é praticamente um tratado teológico em que João vai tratar de 3 questões importantes. Ele vai falar de uma questão teológica, se aqueles irmãos acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne de fato. Ele vai tratar de uma questão moral, se aqueles irmãos agora estão vivendo de uma forma justa, como crentes mesmo em Jesus, e de uma questão também social, se eles estão se amando de fato, se eles estão se importando com os outros, com as outras pessoas. E o interessante é que é exatamente para isso que Deus nos permite ouvir e ver a respeito de si mesmo e de coisas sobrenaturais. E é isso que a gente vê logo nos primeiros versos aqui dessa carta, que a gente acabou de ler aqui essa noite. João está falando sobre Jesus, por isso ele escreve o que era desde o princípio. Ele está querendo dizer, ele não é uma fantasia, Jesus, ele não é uma lenda que os homens inventaram, a gente não inventou isso da nossa cabeça, ele não é uma seita, ele não é um ensino novo apenas. Jesus é aquele de quem o próprio João ouviu, a quem ele viu com os próprios olhos. Ele e os discípulos contemplaram esse Jesus ressurreto, as mãos deles apalparam depois da sua ressurreição. Então ele vai dizer, a vida se manifestou. Uma vez que esse Jesus se manifestou, Jesus é a própria vida manifesta. E esse então é o conteúdo da proclamação da vida eterna. João está falando que ele proclamou aquilo que ele viu e ouviu, para que aqueles que agora ouvirem possam ter também comunhão com eles, assim como eles têm comunhão com o Pai e o Filho. Em outras palavras, João aqui está dizendo, eu estou falando para vocês do Jesus ressurreto que eu vi com meus próprios olhos, para que agora vocês que estão me ouvindo possam se comunicar com Ele também. Nós que já cremos, já vivemos em harmonia com esse Deus, vocês agora, se crerem, podem viver assim também. Ou seja, o que Deus nos dá a conhecer, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele mostra, também tem um propósito. Ele não tem um propósito só na sua criação, e a partir do momento que tudo se iniciou, Ele deixou as coisas caminharem. Não, aquilo também que Ele nos mostra, aquilo também que Ele nos fala, tem um propósito. Esse é o significado daquela parte da música que a gente canta. Não fala em vão, nenhuma sílaba só. Tudo o que Deus fala, tudo o que Deus faz, tem um propósito. Algumas verdades são claras aqui nesse trecho que a gente acabou de ler. João vai deixar claro, Jesus era desde o princípio. Jesus sempre existiu, Ele é eterno. Ele se manifestou ao mundo para trazer vida, para trazer eternidade a todos aqueles que crerem nele. Jesus falou com seus discípulos, mostrou coisas para que tudo que foi ouvido, tudo que foi visto, servisse como testemunho. Mostrasse a veracidade da sua vida e agora fosse proclamado, fosse anunciado, para que aqueles que crescem
nele também, entrassem em comunhão com o Deus verdadeiro, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Deus nos fala coisas e nos mostra coisas para que tragam vida e eternidade para cada um de nós, para que a gente agora tenha também comunhão e para que isso seja transmitido aos outros. Isso tem a ver com o crescimento pessoal, com a edificação da igreja e com a proclamação ao mundo, a evangelização, a formação de discípulos. Isso para mim é sensacional. O que isso tem a ver com a gente? Por que eu estou falando tudo isso aqui essa noite? Porque a gente acabou de voltar de um retiro maravilhoso. Muita gente aqui ouviu coisas maravilhosas de Deus naqueles dias, viu coisas impressionantes de Deus naqueles dias. E o que eu quero te dizer é, se você ouviu e viu coisas eternas ali no retiro, que transformaram a sua vida, que te confrontaram, que demonstraram o amor que Cristo tem por você, isso é para você crescer, espiritualmente, isso é para você abençoar agora a sua igreja, e isso é para você agora proclamar esse evangelho para os que estão lá fora, para os que ainda não foram alcançados, para os que ainda não conhecem a verdade de Jesus Cristo. Ou seja, você lembra das 3 questões que João está tentando tratar com seus irmãos? É exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. O João está querendo que a galera realmente pense e entenda se crê em Jesus, se Ele é o próprio Deus. Isso faz a gente crescer na nossa vida pessoal. Ele quer saber se os irmãos estão vivendo de forma justa, por causa da salvação. Isso ajuda a gente enquanto igreja. Eu começo a me preocupar agora com os meus irmãos, eu não estou sozinho aqui nesse mundo. E isso também vai ajudar a gente a olhar para as nossas ações externas, se elas evidenciam mesmo que eu amo as pessoas à minha volta. Isso ajuda a gente a viver em sociedade também, porque a partir do momento que a gente proclama e leva a vida que a gente conhece, as pessoas vivem melhor, a nossa sociedade pode melhorar com a pregação do Evangelho, com as nossas ações enquanto cristãos que amam o Senhor e também com a nossa proclamação a respeito do que é verdade. João escreve a respeito do que ouviu e do que viu, para orientar os seus irmãos em todos os aspectos que são relevantes da vida. Isso tem a ver com a vida pessoal, isso tem a ver com a vida em comunidade, com a igreja, isso tem a ver com a vida em sociedade. A forma como a gente se relaciona com as pessoas lá de fora, por meio do nosso bom testemunho e da nossa evangelização. Ouvir e ver são fundamentais, e é por isso que Deus nos presenteia constantemente com a sua palavra e com as suas manifestações. E essa é uma das principais maravilhas que o retiro pode proporcionar, porque lá a gente é capaz de ouvir, de ver coisas maravilhosas a respeito do nosso Deus, a respeito do seu amor, a respeito da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, do seu cuidado, da sua paciência, todas as coisas que a gente sabe a respeito de Deus. E Ele faz isso para que a gente volte constantemente à essência, para que a gente nunca se esqueça do Deus que a gente tem, para que a gente cresça, para que a gente abençoe os nossos irmãos e para que a gente continue espalhando o Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar aqui essa noite. O que a gente vai fazer então, agora que a gente voltou do retiro? Agora que a gente ouviu e viu coisas maravilhosas? Ontem eu estava fazendo um gabinete com uma jovem, eu falei para ela isso. Eu falei, cara, por favor, deixa eu usar isso como ilustração. Ela sentou, começou a compartilhar alguns testemunhos muito legais que ela viveu pessoalmente no retiro. E aí ela falou tudo aquilo que ela viveu, falou assim, mas agora eu estou aqui porque assim, o que eu faço com isso tudo? O que eu faço com isso tudo que eu vivi? O que eu faço com essa informação? É sobre isso que a gente vai falar aqui essa noite. Assim como o apóstolo João escreve, Deus nos permitiu ouvir e ver sobre Ele. Ele nos permitiu ouvir e ver coisas extraordinárias para o nosso crescimento pessoal, para a edificação da igreja e para o testemunho de Cristo ao mundo. Em primeiro lugar, o que a gente vai destacar aqui, o que a gente ouviu e viu é para crescimento pessoal. O apóstolo João escreve, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, isso nós proclamamos a vocês. E ele vai dizer, nós proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Deus se manifesta a nós, primeiro, para nos trazer vida, para nos dar vida. A gente estava morto, a gente não conhecia o Senhor, a gente era cego, a gente não entendia nada, a gente não acreditava em nada. Deus veio e se manifestou a cada um de nós, Ele se revelou, Ele faz isso no primeiro momento para nos dar vida, e Ele dá para a gente vida eterna. Ele permite a gente ouvir a Sua palavra,
e permite a gente ver as suas maravilhas, os seus milagres, os seus sinais, a sua bondade, para que a gente tenha vida. Ele faz isso para o nosso bem, isso é para a nossa salvação, é para o nosso crescimento pessoal. Cada um de nós aqui provavelmente teve alguma experiência maravilhosa com Deus naqueles dias de retiro, naquele local. Sabe por que Deus te deu experiências assim ali? Para que você saiba que Ele é bom e para que você continue crescendo nele. Para que você tenha mais e mais contato com Ele, isso te faça alguém mais parecido com Jesus. Ele dá isso para cada um de nós, para a nossa santificação. João, ele dá testemunho aqui na sua carta, ele fala exatamente isso. Ele ouviu do próprio Jesus, ele viu pessoalmente Jesus ressurreto, para que ele mesmo cresce e fosse salvo, para que ele tivesse a vida que tinha sido manifestada em Jesus. Ele já inicia a carta falando isso. Essa vida se manifestou, essa vida é a vida eterna, é isso agora que a gente proclama a vocês, é isso que a gente ensina para vocês. Por isso que quando a gente se converte, a primeira ação que o Espírito Santo faz na nossa vida é a regeneração, é a gente ser gerado novamente, é a gente nascer de novo. A primeira obra que o Espírito Santo faz na gente, para que a gente entenda quem Jesus é, para que a gente comece a amar o Senhor, para que a gente tenha prazer na palavra dEle, é a regeneração. Deus faz a gente viver novamente, a gente estava morto, e Ele traz a gente à vida. Deus permite a gente experimentar da sua presença doce e inconfundível, para que a gente encontre vida em Jesus. Ele deixa a gente ver as suas maravilhas, as suas manifestações, o seu amor, para que a gente cresça nele e para que a gente constantemente continue amadurecendo. Como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, lá em Efésios 4, ele vai dizer para aqueles seus irmãos, o propósito é que nós não sejamos mais como crianças. Ele vai dizer, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como que você pode crescer espiritualmente após o retiro? Usufruindo dos meios que Ele mesmo já disponibilizou para que a gente faça isso. Você vai ler sua Bíblia e vai orar e vai fazer isso constantemente. Aí talvez você me pergunte, Felipe, mas tem alguma coisa a mais? Tem. Você pode se aprofundar. Você pode, além de ler a sua Bíblia, começar a meditar mais nela. Quando você for fazer o seu devocional, em vez de você só ler o texto, pronto, li. Para, medita, se alimenta daquilo. Tenta entender, Senhor, o que você quis falar comigo com esse texto. Ainda que tenha sido um texto que você acha que não tenha nada a ver. Ainda que você esteja lendo aqueles sacrifícios lá de Levítico que Deus manda o povo fazer. Deus pode falar o seu coração. Medite na palavra. E com relação à oração, como que a gente pode aprofundar? Jejuando. Você pode jejuar. Você pode ter um nível de intimidade mais profundo com o Senhor por meio do jejum. São disciplinas espirituais. São meios de graça que Deus nos dá para que a gente continue a crescer, para que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus. E essas coisas vão abençoar muito a sua vida e vão te ajudar a crescer espiritualmente. Tudo o que você viu e ouviu naqueles dias, em primeiro lugar, é para o seu crescimento pessoal. Em segundo lugar, é para a edificação da igreja. Edificação da igreja. O apóstolo João ele vai escrever que proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Ele está dizendo que proclamou aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, para que os seus irmãos agora possam participar da mesma comunhão dos discípulos, daqueles primeiros discípulos. Ou seja, ele está falando, vocês agora podem participar da nossa comunidade, venham ter comunhão com a gente quer proclamar essa notícia, a gente quer falar para vocês da vida eterna, para que vocês agora tenham essa comunhão conosco, vamos caminhar junto, vamos continuar agora a vida com Deus em unidade. O outro propósito de Deus, ao nos dar mais dele mesmo, é para que a gente edifique agora a sua igreja. Você é chamado a fazer parte. Deus ele vai se revelar, ele vai falar contigo, ele vai se manifestar cada vez mais, para que agora você seja bênção aqui nesse lugar, para essas pessoas que estão perto de você aí, pessoas que Deus chamou para esse lugar, que fazem parte agora dessa igreja, que é a sua igreja, a igreja local que está aqui, nesse lugar e que se reúne semanalmente, é para que aqueles agora, que creem, participem da comunhão dos salvos, para a gente ser bênção um para o outro.
Nós vimos e ouvimos coisas grandiosas de Deus naqueles dias, para que agora a gente também seja bênção um para o outro aqui nesse lugar. Por isso que quando a gente ouve testemunho ali, como a gente fez agora na reunião de oração, nosso coração se alegra. A gente é abençoado pela vida de um irmão, de uma irmã, que conta algo maravilhoso que Deus fez na vida dele, ainda que tenha sido algo totalmente pessoal, totalmente único. Não é engraçado isso? Que você ouve, você se alegra com a vida dessas pessoas? Isso acontece porque são irmãos em Cristo. Deus se manifestou desse jeito para aquelas pessoas, para que você fosse abençoado ouvindo também o testemunho delas. Isso é incrível. Deus deseja isso para a gente também. Ele não dá experiências para a gente apenas para benefício pessoal, mas também para benefício do corpo. É por isso que a gente deve se levantar e testemunhar sim do nosso Deus, para a gente se alegrar junto. Ele permite a gente experimentar da sua graça, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, para que a gente continue sendo bênção para os nossos irmãos da fé. Esse é o motivo pelo qual ele distribui dons espirituais. Por que Deus dá dons para cada um na sua igreja? Dons específicos, diferentes para cada um. É para que a igreja seja abençoada, é para que a igreja seja edificada. Se eu faço algo com excelência, ou pelo menos me esforço para fazer algo com excelência aqui nesse lugar, é para que os meus irmãos usufruam disso, de alguma forma. E por isso você é chamado também a servir e a ser bênção aqui nesse lugar. Isso agrada a Deus. Por isso a gente é chamado a orar uns pelos outros, a servir uns aos outros, a participar de forma assídua de cada reunião que acontece aqui. Por isso a gente é chamado a lutar pela unidade da igreja. Eu vou aplicar isso depois de uma forma um pouco mais detalhada, tá? Então primeiro a gente está entendendo o que o texto está ensinando para a gente aqui. Mas guarda aí por enquanto isso no seu coração. Em terceiro lugar, Deus dá para a gente coisas para que a gente veja e para que a gente ouça, para que a gente também proclame de Cristo ao mundo. É para a proclamação de Cristo ao mundo. Ele vai dizer, escrevendo essa carta, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. Cara, a gente falou no início aqui, João viu coisas impressionantes do próprio Jesus. Ele encostou em Jesus. Imagina que glória deve ter sido isso. Isso não ficou só nele. Ele testemunhou do que ele viu, do que ele ouviu, ele proclamou a outros, e a muitos outros mesmo. Depois a história vai mostrar isso para a gente. Outra grande consequência de ver e ouvir sobre a grandeza de Deus é a proclamação. João diz que testemunhou da vida que ele viu, e isso o fez proclamar. É interessante que esse mesmo João participou de um momento muito específico com o apóstolo Pedro também, logo no início da igreja. Você deve se lembrar, quando você lê o inicinho ali do livro de Atos, o Espírito Santo tinha acabado de se derramar praticamente, e aí os discípulos se reuniam constantemente. Aí tem um episódio que Pedro e Tiago vão ao templo, e eles veem um aleijado ali na porta do templo. Vocês se lembram disso? Esse aleijado pede esmolas, aí Pedro olha para ele e diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E aí esse aleijado foi milagrosamente curado, ele se levantou, um milagre aconteceu na frente de todas aquelas pessoas. Pedro então se levantou e começou a pregar ali no templo, e o texto diz que muitos creram no evangelho por causa disso. E aí os fariseus, os mestres da lei, ficaram com inveja, chamaram Pedro e João e ordenou a eles dois que não falassem mais sobre Jesus. E sabe o que eles respondem para esses caras? Você pode encontrar lá em Atos 4, versos 19 e 20. Pedro e João dizem assim, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O próprio João está falando isso, que anos depois ele vai escrever na carta. Eles dizem que aquilo que eles viram e ouviram de Jesus é para testemunho, é para proclamação, é para falar do evangelho, é para que o mundo conheça o Senhor, e tem muita gente ainda que precisa conhecer o nosso Salvador. É como se eles falassem, a gente não pode deixar de falar dele. Ele mostrou coisas para a gente que são indizíveis, ele falou coisas para cada um de nós, ele transformou a nossa vida, ele nos salvou, ele deu um propósito para a gente. Eu agora preciso falar disso para as pessoas, eu agora preciso proclamar, eu preciso anunciar esse evangelho. Deus te mostrou coisas maravilhosas, falou com você no retiro,
e em todas as vezes da sua vida inteira, não apenas para o seu crescimento pessoal, não apenas para a edificação da igreja, mas para também que outros conheçam a salvação. E aí no relato lá de Atos desse episódio, a oração dos discípulos quando eles se reúnem é para que Deus os encoraje a continuar anunciando. Vocês lembram? Eles se reúnem, fazem uma oração: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E aí o texto vai dizer que depois deles fazerem essa oração, o lugar que eles estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito e anunciavam corajosamente a palavra. Isso é maravilhoso demais. Às vezes a gente está com aquele fervor no coração, né? E a gente pensa assim: cara, vamos fazer uma vigília, vamos virar a noite aqui orando, louvando a Deus. E a gente fica pensando: pô, será que o chão vai tremer? A gente não pensa isso às vezes. Pô, seria muito maneiro se tremesse, porque a gente lê esse relato. Mas olha o contexto desse relato. O desejo do coração deles não era que o chão tremesse, era que eles continuassem anunciando corajosamente a palavra, o evangelho. Era que Deus continuasse realizando sinais para que o nome de Jesus fosse conhecido e fosse exaltado e adorado e glorificado. E aí Deus, na infinita graça dele, fez o chão tremer, talvez só para dizer assim: ó, estou com vocês, e treme tudo. O Espírito Santo é dado para cada um de nós para que o evangelho seja anunciado. Eu sei que na maioria das vezes a gente quer ficar sentindo aquela presença gostosa, não é? Eu quero isso o tempo todo, eu não quero perder aquela presença que só a presença do Espírito causa no coração. Eu sei que às vezes a gente quer receber dons espirituais. Pô, imagina, Senhor, se você me der um dom, pô, e eu puder usar isso para edificar a igreja. Imagina se as pessoas começarem a olhar para mim e perceberem esses dons na minha vida. Mas em todo o livro de Atos, quando o Espírito Santo enchia algum discípulo, era para que ele se levantasse e pregasse corajosamente, porque a vida dele estava dependendo disso. Eles corriam risco de vida. Se Deus te mostrou coisas e falou diretamente ao seu coração, seja o que for, Ele fez isso por você e em você, para que você agora se levante e anuncie o Evangelho a todos aqueles que Ele colocar perto de você. E que seja assim na nossa vida. Ele deseja que a gente proclame, que a gente fale sobre o nosso Salvador, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o perdão, sobre a graça, sobre o amor, sobre a redenção, a tempo e fora de tempo, como a palavra ensina para a gente, enquanto a gente vive nesse mundo caído, até que Jesus volte, ou até que Ele nos leve. Em resumo, o que a gente ouviu, o que a gente viu naqueles dias é para crescimento pessoal, é para edificação da igreja e é para proclamação de Cristo ao mundo. Então agora a gente vai aplicar isso aqui que a gente falou até agora. Em primeiro lugar, não deixa a chama se esfriar. Muitos tiveram o coração renovado naqueles dias. Eu tive o meu completamente restaurado. Eu sei que muita gente viveu isso. Agora, o nosso desafio, o que a gente vai correr atrás agora, é a gente não deixar essa chama se apagar. Deus te deu ali naqueles dias experiências inesquecíveis, maravilhosas, impressionantes, para que o seu coração fosse renovado, para que você voltasse à essência, para que a sua paixão por Ele reacendesse, para que você se lembrasse novamente do seu amor, da sua graça, da sua salvação. Deus é tão gracioso, tão cheio de amor, que Ele fez isso mesmo pensando no seu bem, pensando no meu bem. Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com a sua história. Ele quer que você volte mesmo para os braços dEle. Ele quer que o seu coração reacenda. Ele se importa com a sua vida, Ele te ama muito assim. Sabendo disso, a gente não pode deixar essa chama se apagar. Não deixe isso se esfriar. Como a gente já falou aqui, como que a gente faz isso? Lendo a Bíblia e meditando, orando e jejuando. A gente pode se aproximar cada vez mais de Jesus. Hoje a gente é livre para fazer isso. Hoje você sabe que Jesus é a coisa mais preciosa que você tem. Você sabe que não existe beleza fora dele. Você sabe que o Senhor é tudo o que você tem.
A gente pode continuar se aproximando dele em todos os momentos. A gente pode continuar experimentando coisas maravilhosas dele no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina. Eu sei que as lutas são grandes, eu sei. Muita gente já veio me falar de como essa semana foi difícil. Muita gente veio relatar coisas que aconteceram no domingo, no dia que a gente voltou. Cara, difíceis demais. Como se Satanás realmente tivesse ficado assim, cara, deixa eu tirar essa alegria do coração desse pessoal aí. Essas coisas acontecem mesmo. Satanás vai continuar se levantando, vai fazer de tudo para tentar desanimar de novo, para tentar te confundir de novo, para te trazer dúvidas de novo. Não acredite nas vozes contrárias ao que Jesus diz sobre você. Não acredite, fique firme, use todos os meios que a igreja te oferece, que Deus te dá, para que você continue firme. Vá à sua célula constantemente, seja assíduo lá, participe de todos os cultos, venha a todas as reuniões de oração, não falte a nenhuma dessas. Encontre os seus amigos que amam Jesus, leiam a Bíblia juntos, orem uns pelos outros. Eu sei de uma galera que faz isso aqui, continuem fazendo isso. Isso é maravilhoso demais, isso vai fortalecer o seu coração. Tudo que a palavra nos ensina a fazer para que a gente cresça em Jesus, a gente deve fazer. Isso tem a ver com crescimento pessoal. É por isso que Deus te mostra coisas, te fala coisas a respeito dele mesmo. Ele quer que você cresça, ele quer que você se torne mais parecido com o seu Filho amado, o nosso Salvador. Segunda aplicação para a nossa vida: faça parte da igreja, seja parte da igreja. Galera, além do crescimento pessoal, Jesus também deseja edificar a sua própria igreja. A palavra ensina para a gente que a igreja é o corpo dele, é onde ele habita. O Espírito Santo tem prazer em estar no meio do corpo de Cristo. Ele usa a vida de cada um de nós para isso. Ele te permite ouvir, ver coisas eternas, para que você agora seja bênção para os seus irmãos na fé. E aí eu vou falar então de serviço, de assiduidade, de oração e de unidade, beleza? Só para ficar claro aqui para a gente. Primeira coisa aqui, dentro desse ponto de edificar a igreja, a gente precisa servir. Sirva, participe de algum time aqui do Gol ou da igreja, seja útil para o reino. Não tem como você ser membro de uma igreja e não servir em lugar nenhum. Cara, tem muito time no Gol aqui. Vou falar, vou citar um por um aqui. Tem o time do serviço que o Eric fica à frente. Cadê o Eric? Tá aí? Eric tá aí, tá me vendo? Fica em pé, por favor, Eric. Time do serviço que o Eric tá à frente. Tem o time da recepção, Najib tá aí? Najib, fica em pé, por favor. Tem o time da intercessão, o Eloizinho. Cadê o Eloizinho? Tava aqui. Fica em pé, por favor. Pode ficar em pé rapidão, você vai entender por quê. Fica em pé aí. Intercessão, o Eloy. Comunicação, o Léo Reis, eu acho que ele não está aqui. Tem o Gol Uma, Nath Chalassa, por favor, fica em pé rapidinho. Louvor, João Marcelo, está ali atrás, em pé. Tem o time de mídias sociais, Duda. Cadê Dudinha Matos? Fica em pé rapidinho. Duda Matos. Tem o time de eventos, cadê Kézia? Kézia, cadê você? Fica em pé rapidinho, muito obrigado. Produção de culto, Lete Arduin, cadê você? Fica em pé. Lete Arduin. Gente, vocês estão vendo essas pessoas? São líderes de times que servem no Gol frequentemente. Se você ainda não faz nada, procura uma dessas pessoas para conversar. Fala, eu quero saber como funciona melhor esse time, eu quero participar, eu quero ajudar onde eu puder. Beleza? Muito obrigado, queridos amados, podem sentar, valeu demais pela vida de vocês. Cara, tem muita gente que serve aqui, glória a Deus, mas tem muita gente que ainda precisa servir, se entregar, ser bênção para a igreja, para edificar a igreja. Além disso, na igreja mesmo, não só no grupo de jovens, você tem o Kids que você pode servir, você tem o próprio serviço que também você pode servir, você tem a ação social e vários outros ministérios que eu também não vou saber falar todos que tem. Sirva. Você pode, você deve ser bênção para os seus irmãos. Deus te mostrou coisas, falou coisas com você para que você agora abençoe os seus irmãos. Segunda coisa, sobre assiduidade, a gente precisa ser presente. Eu estou falando sobre edificar a igreja, beleza? A gente precisa ser assíduo nas programações que existem aqui. Então, daqui para frente, não falte aos cultos, ou às células, ou aos discipulados por motivos fúteis. Faça todo o esforço. Ser presente, ser assíduo é agradável a Deus. Deus se alegra com a união do seu povo. Ele se alegra quando a gente se reúne para falar dele, para que a igreja dele seja edificada. Todas essas coisas existem por um propósito. Se cada pessoa tem uma função no corpo, se alguém falta por algum motivo banal, essa pessoa vai fazer falta.
Lembra que o apóstolo Paulo, para falar da igreja, ele vai falar do corpo, e aí ele usa os exemplos da mão, do pé, dessas coisas todas. Você imagina se o seu mindinho falasse assim, não quero mais viver com você não, deixa eu ir para outro lugar. Você acha que não faz falta? Vai sentir uma dor no seu pé. Cada um tem uma posição, cada um faz parte, cada um faz falta se não estiver aqui. Sabe, esse sentimento de, pô, se eu não estiver lá, eu vou fazer diferença. Isso tem que estar no coração de todo mundo que faz parte desse ministério. Eu me lembrei de novo, lá no Retiro eu falei um pouco do início do ministério aqui, de 20 anos atrás. Cara, a galera tinha essa sensação, cara, eu não quero faltar ao culto, eu não vou marcar nada na hora do culto, não tem nem como pensar nisso. Eu lembro que a galera pensava assim, vai que Deus faz alguma coisa lá e eu perco. A gente tem que voltar a ter esse sentimento. Serviço, assiduidade. Terceira coisa que eu quero falar sobre edificar a igreja. Oração. Ore pela igreja e ore pelo GOL, por esse ministério de jovens. Outra coisa importantíssima, outra forma da gente ser parte, da gente edificar a igreja é orando por ela. Por isso você não deveria faltar às reuniões de oração. Se a gente tem que orar em casa, sozinho, no nosso momento de devocional pela nossa igreja, quanto mais em conjunto, se é para que a gente continue em conjunto. A gente precisa orar junto. Por isso você não pode faltar às reuniões. A gente tem que sempre orar pela igreja. Se você está me ouvindo aqui, se isso é algo novo para você, você talvez pergunte assim, pô Felipe, como que eu oro pela igreja? Isso é meu celular? Ele que está tocando? Por que está essa música? Cara, sabe o que é isso aqui, doideira? Isso é o Siri do nada. E uma música penteca que entrou. Que doideira. Depois alguém me ensina a desativar essa parada no meu celular, por favor. Tá vendo? Ó, o inimigo é astuto, tá querendo tirar a nossa atenção aqui. Preste atenção de novo aqui. Oração. A gente tem que orar pela nossa igreja, a gente tem que orar por esse ministério. Como que eu faço isso, Felipe? Como que eu posso orar por isso? Vou te dar várias dicas aqui, preste atenção. Se você está anotando, anota aí. Ore pelos seus pastores. Você pode orar pelos presbíteros dessa igreja que foram eleitos aqui pela Assembleia. Você pode orar pelo seu líder de célula. Na verdade, você deve orar por ele. Você pode orar pelo seu discipulador e pelos seus discipulandos, se você já tem um grupo discipulado. Se você já fizer essas 4 coisas, já é um ótimo começo. Você vai estar orando por toda a liderança e pelas pessoas que abençoam a sua vida. Isso já é maravilhoso demais. Felipe, pô, mas eu estou com um coração aquecidaço, eu estou apaixonado por Jesus, Ele renovou meu coração, o que eu posso orar mais? Eu vou dar mais um monte de coisa então. Você pode orar por cada ministério dessa igreja, por cada líder que tem aqui, por cada momento, por cada culto. Você pode orar e deve para que Deus mande avivamento. Você pode orar para que o Espírito se derrame de uma forma cada vez mais abundante a cada semana aqui nesse lugar. Você pode continuar orando para que muitos jovens ainda se convertam, conheçam a Jesus por meio desse ministério. Você pode e deve orar pela unidade da igreja, para que Satanás não encontre espaço para agir no nosso meio. Tem muita coisa que você pode orar aí no seu coração, para que você seja bênção na igreja, para que você edifique a igreja que é de Cristo. Não é de nenhum pastor, não é de nenhum líder, é do Senhor. Todos aqui estão servindo a Jesus, que é o único Deus. A quarta coisa, lute pela unidade. Lute pela unidade da igreja. Você quer edificar a igreja, além de você servir, além de você pensar na oração dela, além de você ser bênção aqui nesse lugar, lute pela unidade. Lute pela unidade. Esse é o desejo mais claro de Jesus sobre a sua igreja. Ele fez essa oração naqueles instantes antes de entregar a vida na cruz. Se Jesus fez essa oração, é porque ela deve ser muito importante para ele. Muito importante. Felipe, como que eu faço então para lutar pela unidade de uma forma bem prática? Para ficar bem claro para mim, não entre em fofocas, evite criticar só por criticar. Sabe, quando você vê uma coisa que você acha assim, aí você vai conversar com um amiguinho, aí você fala assim, pô, de novo, pô, que saco, pô, que chatice. Não faça isso, isso desagrada a Deus. Cada um aqui está dando o seu melhor, está servindo com excelência, está dando o máximo. A maioria das pessoas aqui serve por amor. Está dedicando o seu tempo, está dedicando o seu coração para que a igreja continue sendo edificada. Se você estiver vendo alguma coisa que está te incomodando, cara, chama essa pessoa com todo o coração e amor e fala o quanto você se importa. Me chama para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar. Não fofoque, não faça maledicência, não fique criticando sem motivo. Ou se você acha que tem um motivo, traga esse motivo para que isso seja bênção diante de Deus, para que Deus não se desagrade de uma postura ruim, desrespeitosa.
a unidade é importantíssima. Se a unidade for destruída, o nosso testemunho sobre Cristo é falho. É falho. Jesus orou pela unidade para que o mundo conhecesse o amor de Deus e para que o mundo acreditasse que Jesus foi enviado pelo Pai. A nossa unidade mostra isso. A gente precisa lutar por ela. Beleza? Então a gente vai crescer pessoalmente, a gente vai ficar firme, a gente vai edificar a igreja e, por fim, torne Jesus conhecido. A última aplicação. Para terminar aqui, Deus deixou a gente ver coisas, ouvir coisas maravilhosas, para que a gente não guarde isso agora só para nós, mas para que a gente agora anuncie a todo mundo. Um dos principais objetivos do Espírito Santo, quando ele enche um discípulo, é para que esse discípulo pregue. A gente precisa agora espalhar o Evangelho. A gente vai ver isso em todo o livro de Atos. Inclusive, isso aqui é até uma evidência se você tem a vida cheia ou não do Espírito. Se você acha que, para você olhar para si mesmo e saber se você tem ou não o Espírito, não é se você tem dom espiritual, não. É se você está cheio do Espírito. E aí a palavra vai mostrar isso. Uma das principais evidências é se você tem pregado o Evangelho. Quer saber se sua vida está cheia do Espírito? Analise qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém. Quantas vezes você fala de Jesus ou testemunha sobre Jesus por onde você vai? Quanto mais cheio do Espírito você tiver, mais você vai falar de Jesus, mais você vai viver de acordo com o Evangelho, mais você vai brilhar essa luz que o próprio Deus quer que você brilhe. Deus deseja que a gente fale da boa notícia de salvação a todos aqueles que estiverem por perto. Então fale de Jesus, especialmente seu amigo de oração. Aproveite esse tempo que você voltou agora, que o seu coração está aquecido, a gente voltou do retiro, você está queimando de amor por Jesus, você está apaixonado por Jesus, prega o Evangelho para todo mundo, torne Jesus conhecido, torne Jesus conhecido. Concluindo, o que a gente ouviu, o que a gente viu tem uma razão. É para a gente crescer espiritualmente, é para a gente edificar a igreja, é para a gente proclamar que Jesus é o nosso Deus. Galera querida, não desperdice essa oportunidade que o Senhor colocou nas nossas mãos. Não vamos desperdiçar essa oportunidade. Aproveita que seu coração está cheio, aproveita que seu coração está aquecido. Use tudo aquilo que Deus te falou, que Deus te mostrou, para a glória dele a partir de agora. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado mais uma vez por aqueles dias de retiro. Quero te louvar e te agradecer, Senhor, por aqueles dias tão maravilhosos. Senhor, abençoa para que a gente agora viva de acordo com a tua palavra, a gente de fato cresça na fé, se torne mais parecido com Jesus, a gente de fato pense mais no Senhor e ame o Senhor com todo o coração, que a gente agora edifique a tua igreja, Senhor, e seja bênção nesse lugar, e a gente agora anuncie o seu Evangelho, a sua verdade a todos aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Enche a nossa vida, enche o nosso coração, para que a gente seja vida, assim, para outras pessoas, para que a gente caminhe cada vez mais na sua direção. Senhor, que o Gol seja um ministério frutífero, que agrada o Senhor, que a tua presença esteja sempre aqui, e ela atraia outras pessoas, e o seu nome continue sendo proclamado, e adorado, e desejado. Faz assim, Senhor, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém.